do Senhor? Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, né, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Essa manhã, irmãos, nós estamos felizes, como eu disse ontem, né? Porque Deus ele tem nos abençoado, o Senhor tem falado ao nosso coração. E eu preparei um estudo para esta manhã. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você através deste estudo. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 25, versículo 23 até o versículo de número 30. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 25, versículo 23 até o versículo de número 30. Glórias a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Eu vou fazer a leitura, os irmãos somente acompanhe, por gentileza. Também farás uma mesa de madeira de cetim, e o seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobri-la-á com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhes farás uma moldura ao redor da largura de 1 mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas no 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de cetim, e cobri-los-ás com ouro, levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, as suas colheres, as suas cobertas, as suas tigelas, com que se hão de cobrir, de ouro puro os farás. Versículo 30. E sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face continuamente. Versículo de número 30, toda a igreja. E sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face continuamente. Louvado seja Deus. Vamos fechar as nossas Bíblias. Mais uma vez vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus. Essa oração eu faço por mim, por meus agradecimentos de estar nesse lugar. Senhor nosso Deus, e essa manhã eu quero te agradecer pelas orações que já foram feitas em nosso favor. Meu Deus, desde já, Pai, eu quero lhe pedir, meu Deus, que o Senhor derrame sobre nós a tua unção, a tua graça, o teu poder. Meu Deus, abra o nosso entendimento para que possamos absorver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Deus, seja com o teu povo, abençoando e dando a vitória, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Pode tomar o teu assento. Aleluia. Amados, nós lemos um texto nessa manhã, em Êxodo 25, e nesse texto você percebeu que a Bíblia ela está relatando a respeito de algo que existia no tabernáculo. Quando foi construído o tabernáculo, Deus mandou que Moisés assim preparasse. E dentre os utensílios e dentre todas as coisas feitas no tabernáculo, ali estava a mesa para os pães da proposição. Uma mesa que a Bíblia diz de madeira de cetim, porém coberta de ouro, assim como todas as coisas que foram feitas
cobriu-se com ouro, a fim de que o ouro fosse o valor precioso que existia naquela época, assim de que pudesse ser visto como preciosidade diante de Deus. Mas o que me chama a atenção no texto é que a Bíblia diz que essa mesa, ela teria uma finalidade. Qual era a finalidade da mesa que existia naquele tabernáculo? Era a finalidade de ser conduzida sobre ela os pães da proposição. Quando nós falamos de pão, todos nós sabemos o que é pão. Se você sair do seu país hoje e viajar por qualquer país desse planeta, lá você vai encontrar pão. O pão, ele abrange uma infinidade, e por que não dizer todas as culturas que existem na Terra, elas têm o conhecimento do pão, porque o pão, ele é o alimento que supre a primeira necessidade, que é a fome. Em qualquer lugar do mundo que você visitar, lá você vai encontrar o pão, lá você vai ver o pão. Não existe ninguém na face da terra que vai trazer direitos autorais dizendo: eu sou o criador do pão, fundador do pão, eu tenho a marca exclusiva do pão, eu tenho entendimento de como fazer o pão, porque em todos os lugares você vai ter pão. Talvez você vai num lugar onde existe um povo rico, mas assim, ali tem pão. Talvez você vai num lugar onde as pessoas não têm nada, mas não deixam de ter o pão, porque pão é o alimento principal que supre a fome, a primeira necessidade. Então, quando nós falamos de pão, nós falamos de algo que é conhecido, de algo que todos conhecem, que todos sabem qual é a necessidade principal desse alimento. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos que o escritor Salomão, ele diz no versículo 11 de Eclesiastes, no capítulo 1, que nós devemos lançar o nosso pão sobre as águas, e depois de muitos dias nós o acharemos. E Salomão estava querendo dizer com isso, falando de pão, ele estava dizendo: quando alguém lança o pão sobre as águas, ele está falando de alguém que pratica uma ajuda, de alguém que pratica algo a favor de outra pessoa. Mas existem também textos, como nós quando aprendemos na escola, na história geral, de quando os rios se enchiam, aproveitavam-se as cheias dos rios, principalmente o rio Nilo, e lançavam sobre ele as sementes. Uma vez que o rio voltava ao seu nível normal, a lama que era trazida por ele ficava depositada às suas margens. A semente que era lançada sobre aqueles rios, elas se depositavam naquela lama cheia de minerais, cheia de nutrientes, e ali eles cultivavam os seus cereais, os seus alimentos. Assim foi conhecida a cultura dos nossos antepassados e a cultura antiga, de que se aproveitava os rios, as cheias dos rios, para lançar a semente. Uma vez que lançada a semente, já tinha-se em mente uma realidade. Que realidade seria essa? A realidade de que quando os rios voltassem ao normal, em breve, em pouco espaço de tempo, teria-se alimento para uma geração e uma nação. Mas quando nós falamos de Salomão dizendo: lança o pão sobre as águas, ele também está dizendo muito forte para as nossas vidas, que é: faça o bem enquanto você pode, porque você não sabe o dia que você vai precisar de
de receber o bem de alguém. Muito forte para as nossas vidas é fazermos o que podemos fazer para alguém que talvez não pode, ou talvez não tenha a situação que às vezes nós podemos ter. Quando você faz um favor para alguém, aquele favor não fica esquecido diante de Deus. Aquele favor ele fica perfeito diante do Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele está dizendo: porque eu tenho trabalhado até agora, e tudo que eu tenho feito, eu sei que não é em vão. E ele diz: amados irmãos, sejam firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Uma vez que nós trabalhamos para Deus, ajudando alguém, ou fazendo algo desse tipo, é como se nós estivéssemos pegando a nossa semente e lançando sobre as águas, na certeza de que Deus é o galardoador das nossas vidas e nos dará a vitória. Alex, você pega um copo de água para mim, por favor? Então, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos a Bíblia falando a respeito do pão, nós vemos que temos que fazer e plantar, porque vai existir momentos na nossa vida que vamos precisar. Alguém abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículo 9, e leia por gentileza. Gálatas capítulo 6, versículo de número 9. Quem encontrar pode ler. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo cessaremos, se não houvermos desfalecido. Amém. E não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Por que nós não podemos nos cansar de fazer o bem? Porque no tempo certo ceifaremos o bem. A Bíblia diz que aquele que planta vento, ele vai colher a tempestade, vai colher a tormenta. Mas se nós fazermos o bem, fizermos o bem e plantarmos esse bem no tempo certo da nossa vida, não é no tempo do homem, não é no tempo do relógio do ser humano, mas é no tempo do relógio de Deus, nós vamos ceifar aquilo que nós plantamos. Isso é fato, não adianta fugirmos disso. Não existe como alguém sair fora dessa palavra de Deus, desse prenúncio de Deus na vida da igreja, porque tudo que nós plantarmos, seja mais cedo ou seja mais tarde, em breve vamos colher aquilo que plantamos. É por isso que Salomão está dizendo: lança o pão, faça o bem, plante a semente, ajude, porque na hora certa Deus vai se levantar em seu favor para te ajudar. Aleluia, glória a Deus. Quando falamos de pão, podemos observar que aproximadamente na Bíblia 341 vezes você vai encontrar a palavra pão. Deus tinha, aleluias, Deus permitiu que a palavra pão fosse escrita tantas vezes, talvez porque existe algo muito forte e existe relacionado ao pão. Quando eu disse que o pão era algo que existe em todas as nações, em todos os lugares do mundo, é verdade, é bem verdade isso. Mas agora você veja que a Bíblia ela está carregada de palavras a respeito do pão, de palavras que vai nos falar a respeito desse alimento tão maravilhoso, que lá na frente nós vamos ver um simbolismo muito forte, uma palavra, uma figura de linguagem, Jesus, o próprio Cristo, fazendo uma metáfora em alusão ao pão, em relação ao pão. Mas veja que, quando nós vemos aqui no livro de Êxodo, como nós abrimos capítulo 25,
O pão que aqui está dizendo não é o pão que nós comemos todos os dias. Não é o pão que você comeu nessa manhã quando você levantou. O pão que o livro do Êxodo está dizendo é um pão que tem uma finalidade muito maior do que é o do pão alimento, do que é do pão que nós comemos. Porque esse pão, ele era conhecido como o pão da proposição. Dentre tudo que existe sobre pão na Bíblia, você vai ver que uma das primeiras passagens de pão é lá em Gênesis, capítulo de número 14, quando a Bíblia diz que Abraão está voltando da guerra contra os reis. Ele vai, ele vence os reis, ele traz o seu sobrinho Ló, que havia sido levado, e agora quando ele está de retorno à sua casa, a Bíblia diz que aparece um homem que não tem genealogia, que não tem princípio de dia, que não tem pai, que não tem mãe. A Bíblia não traz a genealogia dele, mas a Bíblia chama esse homem de sacerdote eterno. O nome desse homem era Melquisedeque. Melquisedeque aparece na história em Gênesis capítulo 14, quando Abraão vem trazendo os despojos da guerra. Abraão vem trazendo tudo que tinha, tudo que Ló tinha, tudo que os inimigos tinham, e a Bíblia diz que Melquisedeque então chega para Abraão, e ele vem trazendo em sua mão vinho, mas ele vem trazendo na sua mão o pão, e a Bíblia diz que ele abençoa Abraão. Aleluia. Interessante que na mesma proporção, Abraão pega o dízimo de tudo que tinha e entrega a Melquisedeque, que recebe aquele dízimo. Livro de Hebreus capítulo 7, a Bíblia diz: porque aquele que Melquisedeque, que não teve genealogia, princípio de dias, recebeu o dízimo de Abraão. E a Bíblia está dizendo: hoje os homens aqui recebem o dízimo, mas morrem, mas este de qual falamos vive para sempre. Louvado seja Deus. Melquisedeque era a própria personificação de uma forma teofânica. Alguns acreditam dessa forma, mas era uma tipologia de Cristo lá no Antigo Testamento, abençoando Abraão. E o escritor aos Hebreus diz: e verdadeiramente teria que ser assim: o maior abençoa o menor. Aleluia. Aleluia. E o que ele trouxe para abençoar Abraão? Ele trouxe vinho, mas ele também trouxe pão. Louvado seja Deus. Agora o texto está dizendo pão da proposição. O que é o pão da proposição? Era o pão da presença de Deus. Uma vez que o Senhor instituiu, disse: essa mesa de cetim, coberta de ouro, com todas as bordas de ouro, com varais de cetim cobertos de ouro, com toda essa indumentária, ela não vai ser colocada no tabernáculo para ficar parada, ou de enfeite, para colocar alguma coisa para enfeitar. Não, Deus disse: essa mesa se colocará sobre ela os pães da proposição, que representa a presença de Deus. Uma vez por semana aquele pão teria que ser trocado, e era mais ou menos assim. A mesa ficava de uma certa forma que 6 pães ficavam de um lado e 6 pães ficavam do outro lado, representando as 12 tribos de Israel, 6 de um lado e 6 do outro lado. O pão da proposição, uma vez por semana, ele teria que ser trocado. Abra sua Bíblia, Levítico capítulo 24, versículo do número 5 até o versículo de número 9. Levítico capítulo de número 24, versículo 5 até o versículo de número 9. Quem achar pode ler. Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 povos, cada
porá em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor, continuamente, pelos filhos de Israel, por conselho perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está os pães sobre a mesa, e aí está o dia do sábado trocando o pão, e os sacerdotes comiam aquele pão. Agora veja que a lei, ela estava instituída. Uma vez que trocasse os pães, quem tinha direito de comer? Os sacerdotes. Eles tinham direito de comer daquele pão, até porque, imagino eu, o pensamento meu, para que não fosse jogado fora. Agora veja que um dia, Davi, fugindo de Saul, ele começa a sua caminhada de fuga, e ele vai fugindo. O homem de Deus que estava no tabernáculo se chamava Aimeleque. 1 Samuel, capítulo 21, a Bíblia está dizendo, eu vou ler rapidamente para os irmãos. Disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba desse negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens a mão, dai-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. Respondeu o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, não há porém pão sagrado. Há porém pão sagrado, se ao menos os jovens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote, ele disse: sim, em boa fé. As mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. O corpo dos jovens também era santo. Em alguma maneira o pão é comum. Quanto mais hoje se santificará no outro corpo. A Bíblia diz que então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram diante do Senhor, para se pôr ali o pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Ou seja, Davi chega num dia de sábado, pastor, e fala para o sacerdote: ei, eu preciso de comer alguma coisa, os jovens estão em tal lugar, dai-me o que tiver à sua mão. E Davi faz um pedido: pelo menos 5 pães. Era o dia de sábado, momento de se trocar os pães. Então o sacerdote pega aquele pão e entrega a Davi, e Davi leva o pão da proposição. Pão da proposição significa pão da presença de Deus. Era como se Deus estivesse dizendo para Davi: Davi, você está sendo perseguido por Saul, você está fugindo do seu inimigo, mas eu ainda sou o pão da presença na sua vida, Davi. Glória a Deus. Glória a Deus. Era o sinal de Deus na vida de Davi, como que estivesse dizendo: o rei me persegue, mas eu tenho um rei que está comigo, que é rei dos reis e senhor dos senhores na minha vida. Davi conheceu tão bem o que era a presença de Deus na vida dele, o que era tão bem a presença de Deus ajudando ele todos os dias, que quando ele começa a escrever o Salmo de número 37, no versículo 5, ele está dizendo: olha, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu digo uma coisa: eu nunca vi
injusto mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome. Era Davi dizendo: ainda que o homem possa não ter nada, ainda que o homem possa estar sendo perseguido, ainda que as pessoas possam estar criticando esse homem, uma coisa existe na vida dele: é a presença de Deus, é o pão, a proposição na vida desse homem, que Deus não desampara ele jamais. Aleluia. Davi conheceu muito bem o que era ter Deus na vida dele, porque Deus não ia desamparar Davi. E eu quero que você levante a sua mão, e eu vou falar um negócio para a tua vida aqui nessa manhã. Eu quero dizer para você, meu filho, minha filha, feche os seus olhos. Eu não sei qual é o problema, necessidade, situação da tua vida. Eu não sei o que você tem esperado de Deus, mas eu quero te dizer para você nessa manhã que a proposição, a presença de Deus na sua vida é o que te garante a vitória. Louvado seja Deus. Só quem crê nessa palavra, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. O pão da presença, ele tem que estar na nossa vida. Você pode não ter nada, você pode estar sofrendo, você pode estar olhando e dizendo: Deus, as portas do emprego se fecharam, a enfermidade chegou. Mas se você tiver a presença de Deus na sua vida, você está com a maioria, meu irmão, e você já é vencedor por isso. Glória a Deus. Aleluia. Creia e tenha a presença de Deus na sua vida. Quantas vezes, irmãos, nós estamos em um beco sem saída? Quantas vezes nós nos deparamos com situações que aos olhos humanos não tem como se desvendar ou se descortinar? Chegamos a um ponto que falamos assim: não tem mais jeito, acabou. Porque talvez, quantas das vezes Davi também sofreu isso, quantas das vezes nós olhamos para a Bíblia e vemos Davi sofrendo as perseguições que sofreu, mas em momento nenhum Davi blasfemou, principalmente contra Deus, mas ele acreditou na presença do Senhor. Aleluia. Um dia lá estava um homem, seu nome era Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó, todos nós já ouvimos falar de Jó, sabemos a tristeza que aquele homem passou, a enfermidade chegou na sua vida, mas Deus estava confiante de que Jó não ia murmurar contra o Senhor. Deus estava ciente. Satanás foi e disse: eu vou tocar nele, eu vou tocar na vida dele, eu vou tocar na família dele. Aí Deus disse: na vida você não toca, toca em tudo, menos na vida de Jó. Jó era rico, muitos rebanhos, ovelhas, gado, camelo, tinha de tudo, tinha filhos e filhas. Só que um dia a Bíblia diz que veio um mensageiro dizendo: olha, Jó, o seu rebanho foi roubado, levaram as suas ovelhas. Chegou outro e disse: olha, Ló, o teu rebanho foi tomado, levaram os seus camelos. Olha, enquanto